Fala galera, tudo bem? Mais um episódio de Vendas e Conexões começando por aqui. Thiago Benite que está falando. O nosso tema central hoje vai ser parceria estratégica. Especificamente nós vamos falar sobre parceria estratégica no Sans Club. Então hoje o varejo mudou, a forma de fazer negócio mudou. Produto e preço nós temos em todos os lugares. Produto e preço hoje nós temos na internet. Mas pensando em parcerias nós precisamos ir além. Nós precisamos hoje cada vez mais falar sobre o atendimento, falar sobre personalização e como nós fazemos negócio. Então, para falar sobre esse tema, para falar sobre parcerias, para falar sobre estratégia, específico Sans, eu tenho ela, minha parceira de Sans, afinal, quem não sabe, sou do Sans Club, e eu tenho comigo aqui Vanessa. Van, obrigado por topar essa brincadeira, mas uma brincadeira com muita verdade, falar um pouquinho como hoje nós fazemos negócio, como que o Sans tem se comportado com parcerias, e eu trouxe aqui até para que eu não fale, eu trouxe o currículo dela. Então, a Vanessa hoje, vamos falar um pouquinho deste currículo. A Van tem 20 anos de experiência comercial, ela é especializada em gestão de pessoas e desenvolvimento de equipe, psicóloga, outras bandeiras que ela já trabalhou também, sempre exerceu o cargo de liderança. Uma frase muito bacana que eu peguei sem que ela soubesse é que a Van acredita que o sucesso de um negócio está ligado à motivação e engajamento da equipe. Então, falando sobre pessoas, falando sobre desenvolvimento, falando sobre liderança. Van, seja bem-vinda, obrigado novamente. Fala um pouquinho falando um pouco sobre o nosso tema central, como é que você chegou em parcerias, como é que você trabalha hoje, até um pouco de quem não conhece o Sans, como que é o nosso dia a dia e como que funciona hoje especificamente o setor parceria e qual a estratégia ligada por trás de tudo isso, porque às vezes as pessoas acham que parceria me indica lá, você ganha R$10, e existe esse tipo de parceria, mas não é isso, a gente olha com muito mais carinho, olha com uma estratégia, olha onde todos se beneficiam. Então, se apresente um pouquinho, eu falei um pouquinho do seu currículo, um pouquinho de quem é você, como você chegou aqui, como que é parcerias. Bom, Thiago, bem como você, um bom investigador, hein? Fuçou bem aí o meu LinkedIn. Sim. Eu realmente sou apaixonada por pessoas e eu acredito que o sucesso de qualquer negócio ele vem através das pessoas, tá? E não só pessoas, nossos colaboradores, e sim pessoas, os nossos parceiros, que também são quem fazem a diferença do outro lado, né? Então, hoje, atuar em parcerias no SAMS é muito mais que fechar negócio, mas é entender e desenvolver dentro do negócio o melhor voltado para pessoas. E aí, quando a gente fala de parceria, a gente fala não só pro colaborador dessas empresas hoje parceiras, mas como pros clientes, parcerias como um todo, tá? Então, hoje eu estou atuando diretamente no canal de parcerias no SAMS, mas com meu foco continua aí com essa visão e olhar para o melhor das pessoas. É basicamente isso. Legal. Ô Van, e quando você fala que você está frente a parcerias, e até para quem não conhece hoje o nosso negócio, hoje o Sans nós falamos sobre, de fato, a experiência em ser sócio. Então hoje nós temos um time de curadoria, nós temos produtos do mundo todo, e acaba que daqui a pouco, até um ponto que eu quero trazer, que eu vi um vídeo seu sobre, quando a gente fala sobre, de fato, levar a experiência para a empresa, levar a experiência para o colaborador, para que faça daquele momento, de fato, um evento. Então, por isso que eu brinquei que parceria me indica lá e você ganha, não é isso. Vai muito além disso e, de fato, para que torne aquele momento diferente, aquele algo que o colaborador vai sair um pouco do dia a dia dele e, de fato, vai mergulhar no Sans. Hoje nós temos um time de curadoria para isso. E fala um pouquinho do que é o Sans, para quem está ouvindo, para quem não conhece, como que funciona o Sans, porque a gente sempre brinca que é uma viagem, de fato, pelo mundo, e aí depois dessa mesma frase, a gente pode trazer um pouquinho de qual é as últimas novidades sobre, sei lá, que nós vimos antes das câmeras, da experiência gastronômica. Então, como que o Sans traz, como que o Sans faz negócio, até para quem está assistindo, fala, eu quero trazer esses caras aqui para falar com o meu time. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a curadoria, o que é o Sans, para, de fato, para a gente não é novidade, já faz 30 e alguns anos que nós estamos aqui, mas ainda é sempre novidade para alguém, é sempre uma novidade para alguém. O que é esse time de curadoria, o que é o mix de produto que nós temos e o que é que a gente pode oferecer
dessa experiência. Afinal, a gente sempre brinca, não basta eu ter o produto e preço, que foi o início da minha fala. Nós temos na internet. O que vai fazer com que esse cara venha no Sans? O que é o nosso dia a dia para aquele cliente que chega ali? E o que é o nosso dia a dia que a gente pode levar para a empresa? Boa, Thiago, um ótimo ponto. Esse é o nosso maior desafio, tá? É conseguir comunicar de fato o que é o Sam's Club. Então, o Sam's ele é muito mais que um supermercado. Eu costumo dizer que estar no Sam's é como você dar a volta ao mundo sem sair de dentro do supermercado. Então, você tem acesso a diversos produtos de diversos países e que não ficam presos apenas aí na gastronomia e alimentação. Então, a gente tem também confecção e moda, a gente tem produtos para casa. Então, de fato, estar no Sam's e transitar ali pelos corredores do Sam's é como dar a volta ao mundo, né? Concordo. Então, essa oportunidade é muito interessante. Então, quando a gente fala em parcerias e proporcionar isso aos nossos parceiros, é um grande diferencial, que foge dessa questão preço, prazo. Então, entra até numa questão cultural. Eu brinco muito quando a gente vai fazer uma parceria voltada para o colaborador, que a gente entra como um benefício cultural, né? Então, tem muita gente que não tem acesso a visitar outros países. Então, com o Sam's, você acaba tendo... Você consegue fazer essa viagem e sem sair de dentro do supermercado. Então, seja através da gastronomia, como dos diversos outros produtos que nós temos. Então, eu costumo brincar que é uma experiência cultural. Tem algo até pessoal que eu falo em todas as ações que vou. Eu não conheço o México, Thiago. E o meu filho, o João, ele faz um guacamole incrível. Eu amo o guacamole do meu filho. Mas eu tinha muita curiosidade de conhecer como que era o guacamole do México. Então, estando no Sam's lá, eu vi que tinha o guacamole mexicano. E aí, comprei, experimentei. Então, hoje, eu conheço o sabor do guacamole do México sem ter ido ao México. Esteve lá, de certa forma. Estive. Legal. Confesso que continuo preferindo do meu filho, mas eu já sei qual é o sabor do guacamole mexicano. Então, é isso que o Sam's traz, tá? Então, através da gastronomia, através da confecção, moda, enfim, de uma maneira geral, essa possibilidade de levar a gente para lugares diferentes do mundo todo e de uma forma muito mais econômica, né? Então, o Sam's, ele te dá acesso a esses produtos e o mais interessante, quando a gente fala em produtos importados, a gente tem aí um valor de economia significativo, tá? Em relação a onde se encontram esses produtos aqui no Brasil. Concordo. Então, o Sam's, além de trazer produtos exclusivos, e a gente tem lá a Members Mark, que é a marca própria, que essa curadoria, ela se preocupa em trazer o melhor de cada país e batizar aí como marca própria, né? Então, além de você ter acesso a esses produtos, você também tem uma vantagem considerável em relação ao valor. Então, você tem preços competitivos em cima de produtos extraordinários. Então, o Sam's é isso. E muitas das vezes, eu já fui essa pessoa, a gente sempre associa que o importado é muito caro, o importado a gente não encontra. E é muito bacana que o Sam's vem na contramão de tudo isso, né? Exato. Fala assim, nossa, eu vou encontrar um importado específico, só vou encontrar na internet, eu só vou encontrar no shopping, e isso acaba que é muito caro, e não é uma verdade. O Sam's, ele desburocratiza e torna acessível o importado, e a gente sempre associa, não, é só o rico, e não é. Na realidade, quando a gente olha Members Mark, quando a gente olha Sam's, quando a gente olha os produtos importados, acaba que sendo acessível para todos, né? Exatamente. Van, e falando até um pouco da guacamole, que eu fiquei com vontade, você deveria trazer, ou não deveria ter dito, agora você tem uma dívida comigo. Foi mais ou menos um pouco disso do que nós falamos sobre a curadoria, sobre a exclusividade dos produtos, sobre talvez você não conhecer o México, e foi isso que motivou, inclusive eu adorei a última ação que fizeram, sobre eu posso levar para a empresa hoje uma degustação, vamos dizer assim, uma experiência gastronômica, melhor a palavra, né? Uma experiência gastronômica, que foi um evento que vocês fizeram às cegas, e eu vi até um vídeo que provavelmente daqui a pouco ele esteja disponível. Foi essa forma de trazer um pouco do mundo e para que essa experiência tornasse um pouquinho mais imersiva, que motivou para que vocês olhassem para os parceiros e falassem cada vez com mais profundidade de experiência. Porque recentemente nós tivemos a feira da NRF, cada vez fala mais sobre
personalização, sobre eu entender clientes, sobre dados, sobre inteligência artificial, e junta tudo isso, e nós estamos em um momento de varejo que eu preciso conversar com cada pessoa individual. Então isso é muito complexo e muito legal, porque, de novo, né, a gente volta na mesma tecla do início, a produto e preço todo mundo tem. Então o que motivou, como é feito, qual é o papel do time comercial hoje se conectar com essas empresas? Porque, de novo, né, então eu preciso falar para quem conhece e para quem não conhece o SaaS, quando a gente olha de fora, fala assim, é um mercado que é fechado e o cara não conhece. E aí, quando a gente olha por trás de tudo isso, existe uma estrutura gigantesca, tem um time comercial, existe a área de parcerias, que é hoje, você representa também a área de parcerias. Então, qual é o papel do time comercial? Qual foi a ideia de quando você traz a experiência gastronômica? É, de fato, poder incluir todas as pessoas e, de certa forma, conhecerem assim como a sua guacamole? Foi mais ou menos essa? Como que surgiu? Dormiu, sonhou? Explica pra gente um pouquinho de como que funciona parcerias e como é que vem desenvolvendo o time, como olha hoje pro varejo em fazer parceria de fato. A minha guacamole estava lá, tá? Estava do Legal, México, legal, não do legal. meu filho. Estava na experiência. É isso, Thiago. A gente tem um desafio que vai muito além de construir base de sócio, né? E hoje, como você mesmo disse, o varejo mudou, né? Então, a gente precisa se adaptar e fazer bom uso dos dados que a gente tem acesso. Eu escuto bastante a Cláudia, nossa CMO, e ela traz muito a questão do data in drive, né? Então, o quanto a gente precisa aproveitar e fazer bom uso dos dados que a gente tem acesso. E a gente entendeu que o nosso sócio, o chamado cliente, que a gente chama de sócio, né? O nosso sócio, ele tem a necessidade de experiências únicas e exclusivas. E esse é um desafio quando a gente fala em tempos de tecnologia, né? Que hoje você fala em massa, hoje você tem um alcance maior de fala, mas acho que a preocupação em como chega essa fala, ela também deve existir. Sim. A gente não pode deixar de lado. E não pode deixar de personalizar isso. A gente fala como um todo pensando no individual. Né? Exato, exato. E como a gente atinge essas pessoas de forma impactante e que comunique o nosso negócio de fato. Então, hoje, quando a gente negocia uma parceria com uma empresa, a gente sempre olha para o todo, tá? Então, a intenção é sempre aproveitar aí a sinergia das empresas que mantêm uma carteira, né? Uma carteira de clientes e também entrar ali como um diferencial nos benefícios voltado para colaborador. Então, a gente sempre olha o todo. A gente não fica preso a um único departamento ou falar somente com o cliente desse parceiro. Não, a gente quer aproveitar o todo. E aí a gente entendeu, o nosso time comercial entendeu hoje que é necessário você construir experiências para que essa pessoa receba a comunicação do que é o SAMS. Então, através de uma experiência, fica muito mais fácil ela entender, por exemplo, essa que nós fizemos, que foi a experiência gastronômica, né? Que a gente nomeou ela de Sabores do Mundo. Então, nós levamos os participantes a uma viagem ao redor do mundo através da degustação às cegas. Então, foi um momento bem lúdico, mas que mostrou de fato o que é o SAMS Club, porque o SAMS é isso. Então, você encontra lá, de fato, falando na gastronomia, produtos do mundo todo. Então, a gente deu acesso a esses parceiros a essa experiência, que ele vivencia de olho aberto nos nossos corredores. Então, de forma lúdica, a gente conseguiu comunicar. E eu acho que isso é o que a gente precisa fazer hoje, dentro dessa evolução do mercado, tá? Então, de novo, não dá mais para se limitar em preço, em prazo, em comodidade. Não é só isso que o nosso cliente quer. Ele quer se sentir exclusivo, ele quer se sentir atendido, e dentro de uma necessidade que ela não é mais só de investimento financeiro. A gente precisa comunicar com esse sócio de forma afetiva. Então, olha só, eu preciso identificar, através dos dados, quais são os meus consumidores de vinho, os meus consumidores de tâmara, e eu preciso proporcionar experiências para esses sócios que façam sentido. Então, não adianta eu ir falar de cerveja para um público que só toma vinho. Não adianta eu falar de chocolate para um público que está numa era fitness. Então, eu preciso conectar essas experiências também
com as pessoas certas. Então, o canal de parceria, ele vem muito falando sobre isso, tá? Então, não só em construir a base de sócio. Então, não é só, eu quero colocar sócio aqui para dentro do SAMS. Não, eu quero me conectar com esses sócios, entender as necessidades deles e, através de experiências, atender essas necessidades. Então, é basicamente isso. O Van, adorei, eu concordo. Então, de fato, quando a gente fala que o SAMS é um clube de compras e nós temos carinhosamente o título de ser o único clube de compras do Brasil, é muito legal porque, de fato, quando eu convido uma pessoa a se tornar sócio, eu já estou remetendo a ela a toda a experiência que é diferente ali no dia a dia de um varejo, né, de um mercado convencional. Então, de fato, eu super concordo. Hoje, quando você fala que olha para o todo e inclui todas as pessoas e para que, de fato, seja uma experiência diferente daquilo do dia a dia, eu imagino que essa estrutura não seja pequena, eu conheço um pouco, mas aí eu gostaria que você trouxesse para a gente. Essa estrutura não é tão pequena assim. E qual é o papel do time comercial específico? Como é que você faz essa peneira? E isso eu queria entender entender um pouco do nosso negócio e até para que as pessoas também associem como que é a nossa parceria efetivamente a estratégia por trás disso. Como é que você olha para um parceiro? Você chegou no seu dia de trabalho hoje e fala, beleza, hoje eu preciso abordar um novo parceiro. Como é esse seu olhar? Como é que eu posso usar o seu olhar a favor do meu dia a dia? E como é que é essa abordagem? Existe uma abordagem ideal? Existe uma peneira? Existe um perfil de empresa? Como é que você olha e identifica um potencial novo parceiro? Isso é uma curiosidade minha, eu acredito que talvez seja a de outros também, e eu posso usar isso muito a meu favor. Muito boa a sua pergunta, e eu acho importante a gente falar aqui um pouco de como se deu início a área de parcerias, né? Então, a gente contar um pouco da trajetória, até para que fique claro agora Sim. como que a gente segue, né? Nós iniciamos o canal de parceria em 2022. Se deu início de uma forma bem modesta e tímida, tá? Trouxemos aí 381 sócios via canal de parcerias. Em 2023, houve um grande aprendizado, e aí a gente desenvolveu um modelo Farmer e Hunter, e aí a gente já passou de 20 mil sócios. Só por parcerias? Só pelo canal de parcerias. Que legal, que legal. E aí, em 2024, também houve um grande crescimento. Então, a gente fez valer todo esse aprendizado e a gente trabalhou em conjunto de forma híbrida, né? Com as vendas externas. E esse número de sócios passou para mais de 65 mil sócios, tá? E aí, em 2025, a gente tem aí um desafio e uma vontade muito grande de integrar totalmente a área de parcerias com a área de vendas externas e alavancar muito mais esse número. E a gente tem aí uma construção bem significativa e interessante, vinda de diversos canais. Então, a gente, de novo, não fica limitado a um único canal. Então, como que a gente olha? A gente tem um time hoje que ele é segmentado, tá? Então, nós temos a nossa carteira de loyalties, de bancos, de entretenimento, enfim. Ele é uma carteira toda segmentada. Então, cada consultor, ele olha para aquele nicho específico e assim ele constrói uma expertise de fala, de comunicação e até de interesses dessa carteira. Tá? Para comunicar melhor com aquele público. Exato. Então, ele é especialista naquele segmento, então a fala já está moldada ali. Exatamente. Então, se ele for atender órgãos públicos, ele vai entender como funciona essa carteira, como funciona essa comunicação, e ele vai criando uma bagagem para construir, de fato, abordagens e, enfim, pacotes de benefícios que façam sentido para aquela carteira, tá? A gente tem aí também algo que realmente nos impressiona, que é o trabalho feito com loyalties através de programas de pontos. Então, a gente teve, mês passado, uma parceria incrível que foi construída com a Latam Pass, com a Azul e com a Livelo, que trouxe aí mais de 20 mil sócios, né? Então, olha que interessante. A gente fala de um público que, de fato, dá valor para vantagens e benefícios, que é esse público que gosta de programas de pontos, né? Que está atento a isso. E é um público que faz todo sentido, porque o SAMS, ele é isso. Ele oferece vantagens e benefícios para os nossos sócios o tempo todo. Então, quando você me diz qual é o seu olhar,
O meu olhar é que para qualquer empresa, para qualquer negócio, cabe uma parceria do SAMS, tá? E cabe de forma completa. Então, a gente consegue comunicar, de novo, desde o colaborador dessa empresa até o cliente final. Então, a gente consegue proporcionar um pacote de benefícios que atenda o parceiro como um todo. Então, a gente não fica limitado, não existe essa limitação. Então, é um olhar de águia mesmo, é um olhar amplo. Que legal. E que a gente esteja atento às oportunidades. Eu costumo dizer que a parcerias no SAMS, ela toca dessa forma. Então, eu preciso estar atento o tempo todo, porque às vezes, por exemplo, hoje mesmo eu vim para cá para ter essa conversa, esse bate-papo contigo, e eu visitei um parceiro que, em questão de colaborador, ele tem 30 colaboradores. Então, seria uma empresa pequena. Pequena. Porém, ele atende grandes empresas, ele tem grandes clientes que multiplicam esse número aí de forma faraônica. Eu posso chegar nesse cara através dele. Através dele. E através de uma parceria, não é só uma indicação. Então, eu passo a ser, por exemplo, nesse parceiro específico, eu passo a ser um benefício que ele tem como networking para me colocar na mesa de negociação dele. Então, o papel do time de parceria, o papel hoje do nosso consultor e do nosso time comercial é aproveitar as oportunidades, sabe? Eu costumo dizer que a gente tem que estar sempre de olho na bola, porque quando a gente menos espera, ela está de frente para o gol. E aí a gente precisa fazer o gol. Gostei dessa. E é isso. Então, eu acho que não dá para se limitar. Tem uma área específica, Não, a gente tem aí alguns cases de sucesso, como eu citei. Então, o programa de loyalties, programa de ponto, é algo que realmente foi incrível em questão de números, né? Mas a gente tem parceiros desde escolas, faculdades, grandes e pequenas empresas. A gente tem uma comunicação muito ampla. E a gente consegue criar pacotes que se moldam para qualquer tipo de parceiro. Isso é o legal do SAMS, tá? Quando a gente fala de parcerias. Entender um pouquinho de parceria estratégica, gente? Então, às vezes, o cara pode ter 2 colaboradores, mas o acesso que ele pode promover, então, é esse olhar bem mais profundo do que olhar só a fachada ali em si. Exato, Muito exatamente. legal. Então, o exemplo de hoje é justamente um modelo de parceria. Ok, você chegou nesse cliente hoje. Só que um passo atrás, você já tinha identificado, você já vinha para cá. Então, você aproveitou todo esse roteiro para que, de fato, acontecesse esse encontro. E aí, no momento que você identificou um potencial parceiro com essa profundidade, que talvez ele pode ser só ele, mas ele é uma pessoa com conexões, né? A gente até brinca do tema do podcast Vendas e Conexões. Mas é um cara que tem conexões super favoráveis para a gente e ele acaba podendo oferecer o SAMS como benefício para o cliente final e a gente envolve todo esse todo. Minha linha de raciocínio está correta. Sim, perfeito. Como é a abordagem desse cara? Você chega, oi, sou a Vanessa, tal. Existe uma abordagem diferente do convencional? Fala assim, porque de fato eu brinco com a minha equipe, que hoje o SAMS acaba que a gente brinca que é um clube de benefício, e é mesmo. Sim. Benefício no sentido, eu tenho alguns eventos exclusivos no dia a dia, nós temos o evento de vinhos e queijos que acontece nos clubes, em Americana nós tivemos a feira de louça, enfim, nós temos alguns eventos exclusivos para sócio, o que já diferencia a gente do mercado convencional. Então, sim, a nossa experiência no dia a dia ali é super diferente. E existe uma abordagem, Van, diferente para esse cara? Você identificou um potencial, qual é esse primeiro contato, qual é esse primeiro e-mail? Existe uma construção de parceria diferente do nosso ou, de fato, você chega falando com o SAMS, com tudo aquilo que a gente oferece, como poderia ser uma parceria onde todos ganham, não aquela parceria unilateral, eu quero só uma vantagem para mim, e muitas das vezes existe essa mística que a parceria é isso, não, ela está vendo só o lado dela, e não é verdade. Hoje a gente envolve desde a experiência gastronômica, para que de fato seja um momento ali diferente, então não é uma parceria unilateral, é onde todos se beneficiam. Qual é a abordagem hoje de parceria com esse cliente? Muito bom. Bom, como eu te disse, a gente tem um time de consultores que ele tem lá uma divisão de carteiras, né? E aí a abordagem ela fica mais direta para aquele segmento no qual ele atua, mas de uma forma, falando em prospecção, não tem nada diferente em relação ao que o time comercial
faz hoje, em questão de prospecção. O meu tá? time hoje talvez faça a mesma prospecção que a sua, no sentido de oferecer o que é o nosso negócio de verdade. Exato. Então, assim, o que eu diria que é o diferencial de parcerias? É estar atento, de fato, às oportunidades. Então, vamos lá. Esse cliente que eu visitei hoje, por exemplo, aqui, que a gente está usando ele de exemplo, ele foi um cliente que eu conheci em um evento, em uma ação realizada por um promotor de clube. Então, nós participamos de um evento que era Conexão RH. É um evento voltado para líderes de RHs e para empresários. E aí nós fizemos a apresentação do nosso modelo de negócio. Então, a nossa apresentação do que é o SAMS e o que o SAMS pode proporcionar em questões de parceria. E aí eles me acionaram via LinkedIn. E aí, o que muda, tá? O que muda na minha visão, tá? Em relação à atuação do time de rua. A gente dedica mais tempo na construção do pacote de parceria. Então, eu não estou preocupada em realizar uma ação naquele local de imediato. Eu quero construir algo que eu possa, de fato, abrangir o todo do negócio dele. Então, de repente, se eu tivesse marcado, agendado uma ação e fizesse uma degustação ou uma demonstração para esse cliente, eu teria lá, sei lá, se eu tivesse um aproveitamento de 100%, eu teria 30 novos sócios. Uhum. E aí, de repente, eu encerraria por ali e eu não identificar as outras possibilidades. Então, o que a gente faz a gente demanda mais tempo e energia em ouvir as necessidades desse parceiro e entender de que forma nós, como SAMS, podemos contribuir. Então, acho que esse é o maior diferencial em relação ao time de parcerias, tá? Então, não estou dizendo que o time comercial não escuta, não, mas existe um senso de urgência maior. Ali. Então, ele quer construir o mês, né? E aí a gente pensa em construir algo mais perene. Então, talvez demande mais tempo para sair negócio, quando a gente fala em questão de parceria. Então, mas quando ele sai um pacote completo. E talvez você tenha mais relacionamento do que eu. Porque você, que eu digo assim, né? Representando hoje parceria, representando loja. Sim. Então, talvez você tenha mais relacionamento do que eu. É até a próxima pergunta que eu faria. Então, você escuta mais para aproveitar e até com toda a profundidade que nós falamos sobre o que é a parceria, como que você pesquisa, até onde esse parceiro pode levar a gente. Então, isso daí, o céu é o limite. Sim. E como é que fica, eu acredito que parceria trabalha muito mais do que o meu time hoje de rua, que eu fui, fiz a ação, trouxe um novo sócio e, na maioria das vezes, fim. Mas é claro que existe um relacionamento ali da loja, de manter, voltar, enfim. Mas talvez é muito menor do que o seu negócio. Como é hoje o relacionamento com esses clientes? Você fez ação, vocês se conectaram, você fez ali essas 30 vendas, que é aquele primeiro momento, mas ele vai te levar em outro parceiro, em outro, que é o relacionamento que se construiu, que entendendo hoje um pouquinho com mais profundidade, parceria é isso. Como é que fica esse relacionamento? Ele se mantém, vocês fazem a manutenção, segue falando, então é uma carteira que está sendo construída, sempre você manda mensagem de bom dia, como que é esse dia a dia aí? Sim, é exatamente isso, tá? Então, não necessariamente eu, né, mas aí o time de consultores, Sim. Ele atua com essa parte do farmer, né, que é o cuidar desse cliente como um todo, porque num primeiro momento a gente desenvolve todo um pacote de parceria. Então, a gente olha para todas as pontas dentro do negócio dele e de que forma que a gente vai conseguir se encaixar para criar as melhores possibilidades para ambos, tá? É óbvio que também eu tenho o desafio aqui de trazer base de sócio, sim, né? Sim. Então, meu olhar também é para isso. Então, é negócio, tá? Então, no final é resultado. É, resultado. Mas a gente tem um time que ele está sempre medindo essas ações que a gente faz de curto, médio e longo prazo. Então, quando eu falo como um todo, se eu vou comunicar com os clientes desse meu parceiro, eu preciso rastrear para eu entender quais são os frutos que eu estou colhendo desse parceiro. Então, a gente, a partir do momento que eu fiz essa negociação,
Então, eu passei ele lá para o time de consultores, o time vai dar andamento nessa comunicação ativa e o tempo todo. Então, é algo que não pode parar. Então, não é só a mensagenzinha de bom dia, é aquele trabalho de investigação. Então, terminou, concluiu, fizemos, então aqui, fizemos a ação para os colaboradores, ok. Fizemos uma ação para os clientes, estamos trabalhando a captação dos clientes, mas o que mais? O que eu preciso fazer para que me gere mais negócio? O que eu preciso fazer também, porque a nossa preocupação hoje não é só em a pessoa se tornar sócia, mas ela estar nos clubes. Então, a gente também tem essa preocupação, e hoje é um desafio também. Então, a gente tem trabalhado o estímulo dessa carteira de estar lá no clube. Então, como que eu posso promover ofertas e levar um diferencial para quem já se associou dessa parceria? Mas para eu não falar só de se torne sócio, mas para eu falar, olha, eu tenho a promoção disso. Seria vazio, né? Exato. Seria vazio, é sócio, mas é um sócio que não vai. Então não é isso, é mais... Exato. Então a construção ela é constante, Thiago, não para, tá? Ela vai mudando de caixinhas e de responsabilidades, mas aí a gente tem o nosso head, que é o Bruno Menezes, né? Que ele cuidadosamente avalia isso em todas as reuniões matinais. Então ele faz lá um check dos parceiros, do que foi negociado, a gente coloca lá, os consultores mostram as evidências dessas conversas. Então, existe um acompanhamento muito sério e um acompanhamento, eu diria que não só perene, tá? Mas um acompanhamento árduo mesmo, no sentido do negócio, para que a gente tenha resultados o tempo todo. Para que a gente não se limite àquelas ações específicas. Para que de fato vire uma carteira, né? Então você trouxe um cliente, está fazendo a manutenção, está acontecendo outra aqui, e essa roda vai girando, né? É um parceiro, Thiago, é literalmente um parceiro, tá? Eu brinco muito com os meus clientes e sócios, que a gente desacostumou um pouquinho de trabalhar e atuar dessa forma em parcerias, né? Então, normalmente você entra numa parceria ou você está perdendo muito ou você está ganhando muito. Não tem a balança. Legal, legal. E aqui no SAMS a gente tem essa possibilidade de promover a balança mesmo. E que fique bom para ambos os lados. Então, é isso que faz sentido para a gente. Então, tem um script, tem... Não tem... sentir o cliente mesmo, né? É personalizar para ele aquilo que faz sentido. E isso é um desafio enorme, tá, Thiago? Porque a gente precisa de colocar todo o time... dentro dessa mesma percepção. Então, eu falo muito que não existe não tem nada travado, tudo tem que vir para a mesa. Então, traga as oportunidades para a mesa. Então, se eu tivesse que dizer algo, por exemplo, para o time comercial, eu diria, tragam as oportunidades para a mesa. Então, de repente, você está pensando em algo e tem as suas limitações, até em questão de urgência, ou até em questão de verba. Então, leva para o time de parceria. E isso é algo que tem dado muito certo, sabe? Então, o time que atua com vendas externas, se conectar ali com um possível parceiro e trazer essas oportunidades para os nossos consultores. E aí, os nossos consultores entrarem nesse trabalho de investigação e entendimento do negócio, de como a gente pode colaborar. E aí, é algo que não tem fim. Então, você não precisa se limitar a uma única ação. Eu digo você, o nosso time, tá? Uhum. Não precisa se limitar a uma única ação. Então, ele pode carregar aí o bônus desse parceiro por muito tempo. Então, de repente, através desse parceiro, a gente entra em coisas muito maiores do que já foi realizado. E esse promotor ou esse coordenador, ele continua com os frutos dessa parceria. Então, totalmente... A gente... É a linha do tempo. E a gente consegue enxergar, medir isso. E nem sempre as lojas entendem isso. E hoje eu tenho esse relacionamento com você, o que é legal. Porque quando a gente olha para um todo e olha com mais carinho e a gente escuta mais, que é o exercício que você faz com os parceiros, a gente vai entendendo que, na maioria das vezes... Como eu disse, né, até eu preciso entregar, eu tenho 30 dias, eu tenho a meta diária, eu tenho a meta por mês, eu tenho a meta individual do promotor. Então ele fica naquela loucura de preciso entregar, qual é a ação que vai me dar mais retorno em menos tempo. Então, sim, a loja é mais ou menos isso, é a conta
inversamente proporcional de parcerias. E aí, quando eu começo a envolver você em nossos negócios, acaba que a gente entra em outra vertente, que é o relacionamento, que é ouvir melhor o cliente, que é saber o que ele pode nos trazer. E às vezes o meu promotor não tem essa profundidade. Ele quer conversar com a loja, porque a empresa tem 50 colaboradores, para ele faz sentido. Se ele tiver uma conversão uau de 100%, ele traria 50 novos, ele está com a meta do dia dele entregue, beleza, para ele está ok. Mas para o nosso negócio, talvez a gente pode desenvolver mais. Então, trazer mais, mergulhar onde essa empresa pode nos levar. Isso é muito bacana. Então, nem todo mundo hoje tem esse entendimento de vamos envolver parcerias para criar melhor um relacionamento e isso pode trazer mais frutos. Como suporte, Thiago. Como então, suporte. O time de parcerias, ele vira um suporte do time externo. Então, assim, quem entendeu isso tá surfando nessa onda e muito bem. Porque, assim, a gente entende que esse time, ele não tem esse time. Então, ele precisa buscar negócio. Exatamente. E aí, ele tem lá um suporte, ele tem um consultor que vai poder enviar os e-mails, que vai poder montar uma apresentação, que vai poder vir com outras ideias e sempre junto, sabe? Então, assim, isso é importante, que o time tenha consciência, que não é um trabalho feito por mim ou por um consultor, é um trabalho feito a várias mãos. E é isso que vai trazer o sucesso. Então, enquanto a gente tiver essa visão limitadora Boa. do eu, sabe? Então, de novo, a gente falou no início da conversa, né? Então, mesmo atuando em parcerias, e quando eu olho para o meu cliente, quando eu olho para eu estou sempre olhando para pessoas. E é sempre... Não tem receita de bolo, mas tem o que dá certo. Então, poxa, como você desenvolve um negócio mais elaborado, ouvindo, escutativa. Isso é seu lado psicólogo? É um pouco. Então, eu acho que o importante é isso, sabe? É o time se conscientizar que ele não está disputando o negócio, ele está ganhando o braço. E às vezes tem essa vaidade, né? Tem. Fala assim, não, natural. vou dividir com eles. Gente, não é dividir. É somar para ganhar mais, né? E é natural, tá? É natural. A gente tem um time que... Esse time de rua, ele tem um desgaste natural, né? E é mais imediatista, né? E ele quer mostrar o gol, ele quer subir. Para ele não é só fazer o gol. É importante que ele mostre o gol, e que foi ele quem fez o gol. E aí, de repente, envolver uma outra pessoa, eu tô dividindo o meu mérito. Mas, assim, é importante que a gente tire isso do time e que se entenda que não é dividir o mérito, a gente vai somar resultado. E no final das contas, o Thiago, o que importa é o dinheiro no bolso. Então a gente trabalha para isso. Concordo. Né? E no final eu acabo que foi aquilo que você disse, né? Foi o meu promotor, foi esse cara que ajudou que nós chegássemos lá, então faz parte do mérito dele e tá tudo certo. É somar para ganhar mais, né? Exato, exatamente isso. Ô Van, como é que uma psicóloga... algumas frases que eu anotei aqui, ó. Primeiro, o seu head... Bruno Menezes, me furou 2 vezes, ele tá devendo uma agenda aqui com a gente. Ele é muito bom, ele vai vir, com certeza, e ele é... Reforço essa mensagem, esse convite, então traga ele, por favor. É legal esse bate-papo. Sim. E aí você... Ele gosta, tá? Ele é um cara Eu sei, ele já participa de outros, não veio aqui. Ele é um cara super mente aberta, eu só tenho a agradecer, assim, do meu convívio com ele. Então, a gente começou a trabalhar juntos em expansão, né? E, nossa, abriu muito a minha mente. Ele é um cara visionário em relação ao negócio. Ele entendeu muito bem o negócio. Isso também é um facilitador, tá? A gente tem alguém ali que aposta em coisas novas, se desafia o tempo todo. E isso traz muito pro time. E é legal, né? Quando eu olho assim para parcerias, conhecendo alguns rostinhos, nós precisamos dessa garra. Nós temos, de forma geral, hoje um time comercial bem ousado, né? Isso é legal, né? Sim, isso bastante. É gostoso. Ô Van, e como você é psicóloga, aí eu quero que você traga um pouquinho, você sempre fala de pessoas, você sempre fala do parceiro, de ouvir mais, e eu tô anotando tudo aqui, alguns insights para no final a gente trazer o todo de tudo isso. Como é que você chegou aqui, como que isso te contribui? Você sempre exerceu cargos de liderança, você sempre falou sobre parcerias, porque hoje, e até mérito seu, você faz muito bem esse papel, você trouxe muitas boas ideias que funcionaram, a gente viu o resultado delas na loja,
especificamente de parcerias, mas eu acho que no final tudo se entrelaça, né? Eu até brinquei se a sua fala era psicóloga, e então você tem que usar um pouco daquilo que faz sentido. No final são pessoas, no final é saber ouvir, é saber se conectar, e tudo isso eu acho que é um pouquinho da bagagem que você traz. Você sempre esteve frente a pessoas, sempre falou de parcerias, porque no final, na frente que você tá, tem dado muito certo. Como é que você construiu parcerias? Como que chegou na sua vida? Sempre foi assim? Não, né? A gente não nasce assim, a gente vai se tornando, né? Eu diria que sim, né? Eu vou dizer que sim, que sempre foi assim. Meu avô era comerciante, né? Então, eu sempre via o meu avô negociando. Ele tinha restaurante e eu via ele negociando com o fornecedor. Eu via ele negociando com as empresas, porque para servir a marmita e comerem lá no restaurante dele. E eu via ele atender os vizinhos. Eu via ele guardar o que sobrava do restaurante para entregar para aqueles mais necessitados, e eu sempre fui entendendo essa questão de conectar, de conexão. Então, para mim, venda sempre foi uma questão de conexão. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, já na área comercial. Eu sempre, eu brinco que eu tenho um pezinho em humanas, porque pela minha formação e por realmente eu ter o interesse pelas pessoas, isso qualquer empresa que eu passei sempre foi assim, então eu realmente gosto de pessoas. E eu realmente acredito que o resultado de qualquer companhia, de qualquer empresa, vem através de pessoas. Então, se você foca só em resultado, não acontece. Então, quando você foca em melhorar a condição de trabalho das pessoas, em melhorar o argumento das pessoas, o resultado acontece. É uma consequência, né? É uma consequência, exato. Então, sempre foi assim. Eu sempre tive, acho que vem de família, essa questão comercial. Eu sempre gostei de vender, mas eu também sempre gostei de inventar, sabe? Eu digo que... Apostar nas suas ideias. Pensar fora da caixa. Isso é bom. Para mim, eu acho que eu diria que é o meu maior diferencial, tá? Eu não digo que eu não copio. Eu copio sim, porque eu acho que o que deu certo a gente tem que copiar. Concordo. Então, eu sou da mesma. Para mim é tranquilo copiar. Mas eu acho que a gente não pode se limitar a só o que já existe. Então, a gente tem que pensar fora da caixa. E esse exercício, ele é interessante, porque quanto mais você faz, mais você quer fazer. Então, cada ideia que você tem e que te traz um resultado interessante, e que, de novo, nem sempre esse resultado é números, tá? Então, quando você traz um resultado em desenvolvimento de pessoas, então, veja, a gente trabalhando dessa forma, criando, por exemplo, a gastronomia, né, os sabores do mundo lá, o quanto a gente mexeu e envolveu com a cabeça das pessoas do nosso time comercial que estavam envolvidos naquela ação. Então, o quanto a gente expandiu isso. Isso, para mim, também é um resultado. Quanto a gente vendeu o nosso negócio para eles, né? Exato. Eu gosto, quando eu estou conversando com alguém sobre SAMS, e a pessoa diz para mim, nossa, eu realmente estou com muita vontade de ir lá, porque você fala de um jeito que realmente deve ser incrível. Eu gosto disso. Isso, para mim, é uma conquista. Então, você conseguir impactar alguém para que ela olhe para o seu negócio com o mesmo cuidado, carinho que você olha, já é um resultado. Então, eu acho que isso é importante, tá? Mas vem de mim, é meu, eu carrego, e acho que eu vou deixar de herança com os meus filhos. Eu tenho a Luísa aí com 10 anos, que tem hora que eu olho para ela e falo, essa menina vai ser cientista, não é possível, porque ela gosta de inventar. E eu acho que isso é importante, tá, Thiago? A gente não pode não ter isso. E quem tem não deve perder. Porque hoje também, com a tecnologia e com hoje a gente fica muito exposto, né? Então, quando eu era mais nova, de novo, eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu já tinha ideias dentro dos meus negócios. Então, eu comecei a trabalhar com telemarketing. Eu era menor de idade, tá? E aí eu lembro que eu fui para uma reunião menor de idade e uma reunião de diretores de grandes marcas de concessionária, e eles queriam desenvolver um produto que era, eu vou citar aqui, tá? Porque não é mentira. Então,
É a clínica de serviço Chevrolet. Então, eles queriam desenvolver um chamariz desse público para as concessionárias. E tinham ali pessoas formadas em marketing, tinha o próprio CEO da empresa com a qual eu trabalhava. E aí, por algum momento, ele olhou para mim e disse, Van, o que você acha? Tem alguma ideia para isso? Uau! Eu falei, eu tenho, e vou colocar no papel. E fiz um script lá, e eu era muito nova, era muito menina. E ele disse, você tem coragem de ligar pro diretor da GM e dizer aí, e fazer esse script com ele? Eu falei, tenho. E fiz, e deu super certo, existe até hoje. Então, olha só. Que legal. Então, assim, o que eu acho importante de tudo isso? Hoje a gente fica muito exposto com as nossas ideias e com o que acontece a partir das nossas ideias. E isso acaba limitando a gente, né? Então, a gente não deve se limitar. Eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta para colocar na mesa as ideias. E tudo bem se não for legal. E tudo bem se alguém precisar melhorar essas ideias. Eu acho que o que a gente não pode é ficar estagnado, sabe, Thiago? E a ideia sempre é lapidada, né? A gente sempre brinca assim, ó, tem o seu projeto, tem a versão aqui 1.0. Sim. Ó, vamos colocar para rodar, precisa dessa melhoria. E é a partir disso que vai desenvolvendo. Quanto mais cabeças pensando, melhor fica. Eu costumo dizer, põe a ideia na mesa. Então, eu tô olhando por uma ótica ali que eu nem pensei, de repente, em algo que você vai apresentar e que vai ser a cereja do bolo da ideia. Então, eu digo que a frase que a gente tem aí na companhia, né, do juntos somos mais fortes, ela é real. É uma grande verdade. É uma grande verdade. Exato. Ô, Van, isso é legal, hein? Isso daí é as reflexões não convencionais. Isso é super legal. Mas é muito bom ouvir sua história. Varejo alimentar é a primeira vez. Sim, no varejo alimentar. Loucura, sim. Ó, eu tenho uma colinha aqui de tudo que a Van falou, de acreditar muito em pessoa, desenvolvimento, e no LinkedIn dela tá escrito assim, ó. Eu falei isso no início do podcast. Acredito que o sucesso de um negócio está ligado à motivação e engajamento da equipe. Foi exatamente o que você falou, né? Sobre pessoas, sobre estar engajada, sobre desde do início da sua história. É muito bacana. Ô, Van, e falando sobre aquilo hoje que você traz no varejo alimentar e um pouco que você traz na sua bagagem, não necessariamente é parcerias, mas todas as outras frentes que você já trabalhou, nas outras empresas que você passou e traz aí na sua bagagem, na sua mochilinha, sempre foi negócio, sempre estava relacionado com a venda, sempre estava relacionado com entender a necessidade de vender a solução, sempre tinha e sempre foi um produto. Você passou pelo telemarketing, que talvez ele era serviço, mas hoje o nosso varejo alimentar, nós temos o varejo, que é a operação ali no dia a dia, o mercado, mas nós hoje estamos num modelo de serviço, que é a assinatura. E aí, você sempre trabalhou com produto físico, sempre foi assinatura, é diferente navegar nesses mundos? O que foi diferente para você? Olha, a minha passagem no telemarketing, Thiago, ela veio a partir de assinaturas de jornal, tá? Não façam contas, por favor, que daí vocês vão chegar na idade, né? A gente coloca um pi. Por favor, porque a assinatura de jornal, né, hoje, com a tecnologia... Enfim, mas já existiu, viu, gente? Já existe. As pessoas compravam assinatura de jornal para receber impresso em casa. Enfim, então eu tive essa passagem que foi para mim uma escola, tá? Realmente eu aprendi muito, apesar da pouca idade. E aí depois, em seguida, eu mergulhei no mundo automotivo. Então eu tive a minha maior experiência aí no segmento químico automotivo, que era produto. Então, são os aditivos, né? Era uma pergunta que eu faria. O que é o químico automotivo? Então, aditivos para combustível, aditivos para radiador. Só que é um serviço, porque não se vende um aditivo para combustível. Se vende um serviço que esse aditivo gera. Então, mesmo sendo produto, eu precisava realizar essa venda através de um serviço. E olha que engraçado, eu atendia postos de combustíveis. Então, eu fazia venda direta para o posto, mas eu desenvolvia o treinamento para o frentista para que ele promovesse a venda de um determinado serviço para o cliente através final. Daquele produto. Exato. Então, de novo, tinha parceria. Tinha. Então, e tinha produto, e tinha serviço. Então, sempre foi uma mistura de produto, serviço, mas sempre teve parceria.
Então, tudo que eu fiz, até a própria assinatura de jornal, era uma parceria. Porque eu me lembro que quando eu vendia assinatura de jornal, na época a gente fazia via DDD, então você não sabia para quem você estava ligando. E aí, quando eu concluía uma assinatura, eu terminava e dizia: Tiago, me indique 3 pessoas que queiram, que você queira presentear com um benefício parecido a esse que você está adquirindo. Era uma parceria. Então, assim, as minhas vendas, elas sempre foram consultivas. Então, eu sempre trabalhei de forma consultiva e através de parcerias. Então, sempre foi assim, independente do produto, tá? Então, a gente está falando aqui do segmento automotivo, por exemplo. Imaginem, uma mulher atuando hoje, ainda está melhor, mas ainda existe esse desafio, né? Então, eu precisava falar para um engenheiro, para um frentista, para um mecânico, 1000 vezes mais do que um colega meu, homem, para que ele acreditasse no que eu estava dizendo. Para que ele acreditasse que eu entendia o que era. Como que ela vai que era uma entender limpeza de bico. de automotivo. Exato. Para eu entender que deu entrada de ar naquele radiador. Então, eu tinha que convencer primeiro o profissional de que eu sabia do que eu estava falando, para depois eu inserir a minha venda do meu produto, para depois eu conseguir fazer uma formação dele para a venda daquele serviço. E me diz, qual é a coisa como que você faz isso que não seja através de parceria? Então, sempre... Não faz. Não faz. Então, então para mim, e qualquer negócio que eu venha trabalhar, tá? Eu amo o Sam's Club, eu sou muito feliz trabalhando aqui, mas essa forma de trabalhar é uma forma que eu vou levar comigo, porque é minha. É uma forma Vanessa. Exato, eu trabalho através de parcerias. Então, por isso que, assim, eu falo que meu trabalho é muito paixão, Tiago. Tenho que estar muito apaixonada pelo negócio, sabe? Porque daí eu vou buscar parceiros que comprem e levem a minha bandeira por onde eu for. E, de novo, é relacionamento, né? E tudo aquilo que você traz, eu tenho certeza que quando olha para todas as empresas que você passou, todos os parceiros que você já fez, esses parceiros, em algum momento, podem se tornar parceiro ou já se tornaram parceiro do Sans em outro momento. E isso é legal, né? Que é relacionamento, é aquilo que você traz, é aquilo que você construiu, é a Vanessa de ser. Ô, Van, eu ficaria muito tranquilo de viajar com você. Você conhece mais de carro do que eu. Então eu estaria mais tranquilo. Nós falávamos sobre a assinatura do jornal. Que aí hoje a gente transforma todo esse jornal em digital. Apesar de ele existir fisicamente ainda. Então você acha hoje que a forma de fazer negócio, como você fazia parceria, como você construiu tudo isso, e aí a gente vai chegando aqui dentro dos insights até para quem da loja está assistindo, ou para aquela pessoa que fala assim, eu preciso desenvolver melhor meu negócio, então quais são os insights que eles podem tirar daqui? E aí depois nós vamos fazer um fechamento de tudo isso. Você acha hoje que o digital, né, até pegando o gancho do jornal, o digital favoreceu? Então o digital hoje ele é uma ferramenta que ajuda a gente? No dia a dia do clube eu acredito que sim, acelera muito mais, é um canhão de comunicação. Você acha que o digital agrega para o nosso negócio, atrapalha? Hoje, olhando para o nosso mundo, que você falava sobre, somos impactados a toda hora com milhões de coisas, favorece a nossa forma de fazer negócio, a forma de você olhar para a parceria? Eu tenho certeza que sim, porque tem alguns resultados, vários deles que refletem na loja com muito sucesso. O exemplo como é o nome do segmento? Loyalty, é isso? Loyalty, programa de pontos. Programa de pontos, super sucesso, foi acho que o último case aí de mega sucesso. O digital tem favorecido? Como que é o digital no dia a dia de parcerias? A ferramenta digital hoje eu acho que é um canhão, como é para parcerias? Sim, demais. Eu acho que o digital ele favorece qualquer negócio, né? Hoje você precisa estar no digital. Quem não tá lá não existe. Né? Exato. Só que assim, Tiago, o digital ele também traz uma necessidade de um cuidado maior, tá? Então você tem um alcance maior e mais significativo, porém você precisa estar atento ao que esse canal, quem ele está te trazendo. Então, é muito importante que o digital ele ande de acordo com uma estrutura boa de dados. Então, na minha visão, tá? Uhum. Eu penso que não adianta só você divulgar comunicar o tempo todo e não se atentar com o que você está captando dessa comunicação.
Então, eu acho que sim, na minha opinião, o digital ajuda muito. A gente consegue alavancar muitos números em relação à aquisição enfim, qualquer negócio. Então, sim, ajuda. Mas, de novo, a gente tem que ter um olhar atento para que isso também não se perca. Porque, de novo, falando de SAMs, não basta eu concluir a assinatura, eu preciso estar lá no clube. Então, eu preciso ser impactada não só para assinar, mas para estar lá. Então, eu preciso entender quem que o digital está me trazendo. Para que essa pessoa também seja, para que essa pessoa seja conectada com o nosso negócio. Exato. Não basta a gente ter números, mas não ter sócio no clube, né? Exato. O digital, de forma geral, a gente tem um alcance gigantesco. Então, hoje, quando a gente olha, que nem esse podcast é digital, então o alcance que vai ter, talvez a pessoa que vai assistir não estaria aqui, não compraria um jornal, mas vai escutar o podcast. Então, isso é muito legal. Sim. E eu acho que o inverso também é verdadeiro. Hoje, o alcance de venda, olhando assim para a loja, para o promotor, o meu promotor pode vender para uma pessoa que esteja em outro estado, antes não aconteceria. Mas tomar o cuidado ele vai vender para esse cara e talvez esse cara não esteja no clube da forma que nós gostaríamos. Então, é esse cuidado que você fala. O cuidado como um todo mesmo, né? Então, assim, é entender quem o digital está trazendo e de que forma a gente vai acolher esses sócios, tá? Então, por isso, de novo, o nosso trabalho de parcerias, ele vai muito além de construir uma base de sócios, mas de colaborar com experiências significativas para a manutenção dessa base, para a ativação dessa base. Entendi. Então, é isso. Mas sim, não tem, é inquestionável, né? O digital não tem como a gente viver sem ela hoje. Não dá. Veio para ficar e eu acho que a gente precisa pegar carona. Então, de novo, né? O nosso time de rua, o time de promotores tem que pegar carona. É um ótimo momento. Então, não tem que parar de fazer o trabalho, cruzar os braços. Não, mas pega carona com esse time de parcerias e surfa nesse digital, porque o alcance é maior. Então, querendo ou não, a gente comunica muito mais, né? Não tem como, né? Ou a gente sempre brinca assim, ou a gente está presente no digital e junta força, ou acaba que não existimos. Sim. Ô Van, você falou sobre, mas eu gostaria que você falasse com mais detalhe, né? Nós já falamos até alguns números aqui, e parceria tá tão bem estruturado hoje que parece que faz tanto tempo que existe no SANS, e não, parcerias de forma geral, ela é recente, com uns números super, super expressivos. Então, sempre é legal que vocês tenham essa leitura, o que nós aprendemos com o ano anterior, o que a gente pode evoluir. O que nós aprendemos, o que nós podemos evoluir. Então, acaba que cada ano vocês estão mais que dobrando os números. Qual foi a última parceria de sucesso? Foi o programa de pontos? Eu sei que em parceria, de forma geral, tudo é sucesso, porque é tratado com muito carinho. Você falou aqui sobre os detalhes de escutar, entender. Então, eu acho que o resultado é uma consequência. Então, a grande maioria, ou tudo que parceria faz, na medida da estrutura, no tamanho daquele parceiro, sempre é sucesso. É quando o parceiro é maior, eu tenho mais números. Mas eu sempre olho que parcerias é sucesso. Qual foi o último case? Como vocês chegaram? Como foi essa construção? Porque eu, Thiago, em loja, eu olho o final. Então chegou a Azul e falou, nossa, deu certo, parece que foi ontem. Do nada, e nunca é do nada. Não. Então, qual foi um case que você pode compartilhar com a gente? Até os meninos de loja que vai assistir, outros líderes que compartilhem, que escutam esse canal do nosso podcast. Conta pra gente o case de sucesso, como foi construído. Eu, em loja, eu sei dos pontos, que recentemente, nesse mês, deu super certo. Mas conta pra gente aí como foi, como vocês chegaram, qual era a expectativa. Bom, Thiago, essa que você cita aí, que é de loyalties, né, programas de ponto da Livelo, Latam e Azul, eu não estava no início da construção dessas parcerias, tá? De novo, tudo é construído ao longo do tempo, então não foi do nada, não foi ontem. Não foi ontem, teve muito esforço, né, um trabalho, de novo, de escuta e entendimento do negócio muito grande, né? E o que é bacana dessa parceria, quando a gente fala até em questão de manutenção, é que hoje a gente tem a preocupação, então teve essa primeira ação para captação de sócios, então, onde na adesão eles ganhavam lá os pontos e houve uma conversão incrível, e agora a gente tem o cuidado de trazer esses pontos para compra no clube, tá?
Legal. Então, a gente também precisa garantir que esse novo sócio, vindo através do programa de venha pontos, para a loja. que ele venha para o clube. É o cuidado anterior que nós falávamos. Exato, isso é extremamente importante. Então, eu acredito que a gente vai ter muito sucesso ainda para falar dessas parcerias. Não encerrou, então teve um número expressivo e não é o fim. Estamos apenas no começo. Agora tá? começa a nossa comunicação com esses novos sócios para que eles venham. Exatamente. E se mantém o trabalho também, tá, Thiago? Então vai continuar buscando aquisição, mas, de novo, trabalhando todos os pontos de um parceiro. E o que para mim é bem bacana de dividir com você aqui é que, independente do tamanho do parceiro, tá? A gente tem lá, por exemplo, a Mastercard também, que trouxe Sim, verdade, e lembro. traz números relevantes. E a gente está vindo aí com peso em relação a parcerias, que eu realmente estou muito animada aí para 2025. Então, essa separação de carteiras e a gente colocando esses consultores especialistas para comunicar cada negócio, não tem como dar errado, Thiago. É recente também, né? Recente. Essa estrutura no sentido de a Vanessa vai cuidar do loyalty, o Thiago vai cuidar dos bancos. É muito bacana, porque acaba que a comunicação entre um e outro acaba sendo similar. O banco, por mais que mude de bandeira, eu estou falando com o Bradesco, vou falar com então, mas no final são bancos, é o mesmo segmento. É mais ou menos essa a ideia para a comunicação ficar mais estruturada? Exatamente. E assim, não só a comunicação, mas as ações também, né? De novo, mudou a bandeira, mas a rotina é a mesma. Legal, super assertivo. Eu também acho, e eu não tenho dúvidas de que a gente vai ter muito sucesso, tá? Acho que a gente vai precisar voltar aqui para poder falar mais especificamente desses casos, estar com o Bruno aqui também. Entendeu, né? Então, acho que ele tem muito a agregar em relação a essas informações e em relação a tudo, né, do negócio. E então, eu acredito que é um começo. A gente ainda está no começo. Então, não é que aconteceu e foi ontem. Não tem, em parcerias não tem nada para ontem. Essa é uma questão interessante. Apesar do que, dentro dessa negociação, eu não vou citar nome de quem foi, porque eu não tenho essa autorização. Tá. Mas aí, quando o Bruno vir, você, como bom investigador, puxa isso dele. Mas a gente teve um parceiro que a gente não tinha ainda autorização para entrar com a oferta. E a nossa oferta ela estava tão boa em relação ao programa de pontos que a gente abriu caminho. Então, quer dizer, tinha vários empecilhos para seguir com a parceria. E aí, devido a uma oferta realmente muito atrativa e vantajosa para os clientes deles, eles abriram as portas. Então, é isso, de novo, a gente fala de oportunidades. Então, parcerias, aproveite as oportunidades. É essa mensagem que eu acho que parcerias traz muito, sabe? Eu vou anotar, é importante. Vai fazer parte dos nossos insights não convencionais para o final. Mas é verdade, que aproveite as oportunidades, ouvir mais. No final, todas as parcerias são conexões, são pessoas. Então, a partir do momento que, de fato, eu estou te ouvindo, eu acho que as coisas acontecem. Ô, Van, para a gente chegar no nosso bloco final aqui, recentemente teve uma mudança no clube, também você está à frente a esse projeto, que não deixa de ser uma parceria, não deixa de ser um atendimento diferenciado para aquilo que já existe. Então, hoje o Sans tem um segmento para quem não conhece, nós já falamos como é o nosso negócio. Então, primeiro, você precisa ser sócio para que você consiga utilizar toda a nossa estrutura. Seja ela desde a compra, desde os parceiros, desde os benefícios. Então, tem N coisas diferentes que acontecem no nosso dia a dia. E, recentemente, nós temos a categoria Plus, em que você também está frente ao negócio. Então, eu queria que você desse uma pincelada, até para quem está escutando ali do outro lado, entendesse o que é essa categoria, que também é uma forma diferente da gente se conectar com o cliente, trazendo benefícios, trazendo parcerias diferentes para esse segmento. E aí nós vamos começar a fazer o nosso insight do final, que é aquela pessoa que está ouvindo, falando sobre,
eu tenho um negócio aqui, eu queria melhorar, desenvolver, como que eu posso fazer parcerias? Então foi muito legal, eu anotei algumas coisas, e aí eu queria que você ajudasse eu a construir esse final, até para quem está escutando, como fazer parcerias. Eu acho que nós construímos um diálogo bem legal aqui, eu anotei algumas palavras, e aí, de fato, a gente encerra com a nossa mensagem final, como parceria pode favorecer qualquer negócio. Mas aí, falando de experiência, falando em cada vez mais entender o cliente, falar no canhão do digital, mas individualizar cada momento de compra. Então, hoje tem muito nisso no aplicativo. Recentemente, no final do ano, tinha até a retrospectiva de qual que era o departamento que eu comprava mais. Então, isso é personalizar e individualizar a fala de cada sócio. O que é esse novo segmento? O que a pessoa pode esperar, aquele que está ouvindo? Fala, o que é a categoria Plus que chegou no SAMS? Bom, é legal você falar sobre isso. Eu fui nomeada multiplicadora aí do programa, né? E é um programa que eu fiquei extremamente entusiasmada de divulgar, porque é a voz do nosso sócio. O que o nosso sócio pede, né? Você começou falando sobre isso, né? O varejo mudou. Muito. Não basta preço, não basta prazo, não basta conveniência. É experiência. Eu quero experiência, Exato. eu quero exclusividade. E isso é o Plus, tá? Então, a gente se aproxima aí do modelo americano, né? Então, hoje o Sam's nos Estados Unidos e a própria Costco, que apesar de não ter no Brasil, ela é uma referência dos nossos sócios, já atuam com 2 modelos de assinatura, então uma básica e uma premium. E o Sam's agora, então, a partir de março, também aqui no Brasil, deixa de ser monoproduto e passa a ter essa categoria Plus, que é um mimo a mais para esse sócio, né? Então, é uma categoria que traz ainda mais vantagens e ainda mais benefícios e exclusividades para esse sócio. Então, e o que é legal também é que a gente chega, no lançamento dessa categoria, a gente já chega premiando sócios que mantenham comportamentos de compras premium. Então, sócios que de fato, pessoas que veem valor no nosso negócio, de largada já são premiadas pertencendo à categoria, sem a necessidade de nenhum investimento financeiro. Hoje você também está à frente ao projeto que o SAMS, nós falamos sobre parcerias, nós vamos fazer o encerramento final, trazer esses insights, mas aí olhando hoje para o dia a dia do cliente, além da gente levar parcerias, abordar essas empresas para que ela torne nossos parceiros e de tudo que nós construímos hoje, nós temos uma nova categoria agora no mês de março. Então nós temos o sócio normal, que agora ele passa a ser clube, e nós temos uma nova categoria que é o Plus. O que é esse diferencial, o que vai refletir no dia a dia e o que o SAMS traz nessa novidade aí para que agregue ainda mais experiência que é desde o início do nosso bate-papo. De fato, quando nós temos a nova categoria que passa a ser sócio Plus, ele é voltado 100% para a experiência do cliente. Como que é esse projeto? Como tem sido para você? Bom, muito legal, Thiago. Bom, eu fui convidada a ser a multiplicadora aí desse projeto, que é da categoria Plus, e fiquei extremamente feliz e agradecida por isso, porque foi um mergulho de aprendizado em relação à voz do nosso sócio, tá? Então, como você disse aí no início, né, da nossa conversa, o mercado mudou, né? O varejo mudou, o cliente mudou. Então, não é mais só preço, prazo, comodidade. Não, o nosso sócio, hoje o cliente, ele quer se sentir exclusivo. Ele quer sentir que ele pertence a algo, né? Que tem algo que foi feito sob medida para ele. E a categoria Plus, ela vem falando disso, né? Então, uma questão importante é que a gente se aproxima muito do modelo americano, que é um desejo e um pedido do nosso sócio. Então, o Sam's nos Estados Unidos e a própria Costco, mesmo não tendo aqui no Brasil, mas sendo referência para os nossos sócios, né? Eles já têm 2 modelos de assinatura, o básico e o premium. Então, o Plus, ele chega para brilhantar em questão de experiências, vantagens e benefícios esse nosso sócio. E o que é legal? A gente tem já, logo de largada, mais de 180 mil sócios que serão premiados com essa categoria pelo comportamento que eles mantêm de compra.
Então, são sócios que mantêm um comportamento premium, tá? Então vai ser feito um upgrade. Exato. Esse sócio ele vai ter um upgrade de categoria sem a necessidade de um investimento financeiro. Legal. Isso por conta do comportamento que ele tem. Então, a frequência versus gasto médio. Então, é uma premiação, uma forma até de agradecimento e de contemplação para esse sócio. Porque o programa ele vem recheado aí, Thiago, de vantagens e benefícios, tá? Então, um cashback maior, experiências diferenciadas. Então, é de fato um programa bem bacana para mimar esse sócio. Porém, a gente também não vai deixar nenhum sócio de fora. Então, o sócio que não mantém esse comportamento premium, que não mantém uma frequência ou um gasto médio tão elevado, ele também vai poder desfrutar das vantagens e benefícios do programa, se assim ele desejar, com investimento, através de um investimento financeiro, tá? Então, ele paga uma diferença do valor que ele já investiu e ele pode se tornar um sócio plus, mesmo não tendo um comportamento premium. Ou chegar na loja, então vai ter 2 categorias, ele pode escolher aquela que ele quer fazer adesão. Exato, exatamente. Entendi. Ele pode escolher, ambas têm as suas vantagens e benefícios, mas o plus, como diz no nome, é um plus mesmo, né? É um então, algo a mais. É um algo a mais e é um algo que vem muito de encontro com a voz do nosso sócio através de pesquisas, né? Então, de novo, a gente utilizando os dados da forma correta. Então, a gente não hoje no SAMS o que é interessante é que o uso de dados ele não está mais só limitado ao marketing, a gente está utilizando ele em todos os departamentos para criar uma conexão e uma aproximação com os nossos sócios. E esse programa ele vem muito trazendo isso, né? Então, experiências exclusivas, contemplação lá em dias de aniversário, então dias importantes para o nosso sócio, ele vai receber lá uma premiação, ele tem um cashback diferenciado. Então, de fato, trazendo para esse sócio, mostrando para esse sócio a importância que ele exerce no nosso negócio. De novo o SANS, no modelo que o varejo hoje exige, porque nós como cliente também queremos ser tratado individual, então de novo o SANS conversando individualmente com esse sócio. É muito legal esse movimento da empresa de usar dados, usar a inteligência a nosso favor e comunicar melhor com esse cliente. É isso. Ô Van, então agora para a gente encaminhar efetivamente para o final, obrigado de apresentação do Plus. Então, para a gente nas lojas é super recente, tem dado super certo, tem sido um sucesso. Então, é muito legal quando a gente traz o algo a mais. Eu acho que é isso que o sócio espera. Então, apesar do SANS, ele já ser muito diferente da contramão do varejo, principalmente o alimentar, eu era sócio antes de ser colaborador. Então, isso é muito bacana. O movimento no dia a dia já é super diferente. E dentro daquilo que já é diferente, tornar ainda melhor, é muito legal. É o não parar, né, Thiago? É o não parar. A gente não pode parar. Então, não é porque somos diferentes, temos produtos exclusivos, embalagens econômicas. Como melhorar isso? Como que eu melhoro isso? E daqui a pouco o Plus, como nós vamos melhorar? Enfim, exato. É uma jornada sem fim, é uma jornada sem fim. É estar atualizado, antenado, ouvir o sócio. É isso. Então, acho que a chegada do Plus nada mais é do que ouvir o sócio. Isso já é praticado lá fora, tem dado super certo, por que não daria aqui? Então, isso é estar antenado com a mudança do varejo. Isso faz super, super sentido. Ô Van, eu anotei algumas coisas aqui, então eu sempre peço que você deixe uma mensagem final, porque nesse bate-papo de tudo nós construímos algo no sentido de falar um pouquinho de parceria, falar um pouquinho da Van, falar um pouquinho de quem é você, o que você traz que deu certo em parcerias, e eu acredito que a parceria cabe em qualquer lugar, desde que você fale, que você disse sobre todas a jornada que você já fez, nas empresas que você já passou, você sempre teve parceria no seu DNA. Então, eu anotei algumas coisas aqui e eu gostaria de compartilhar, ver se realmente é isso, e aí que você fizesse uma mensagem final, seja para a loja, seja para o meu vendedor que está ouvindo, seja para minha esposa, que não é SANS, mas ela trabalha com varejo, trabalha com comércio, então como parcerias em qualquer lugar super funciona, né? Afinal, é aquele ganha-ganha que a gente brinca. Então, eu anotei algumas coisas aqui, que você disse. Primeiro, a reflexão do seu LinkedIn, que eu adorei. O sucesso do negócio está ligado à motivação e engajamento da equipe.
as nossas reflexões não tão convencionais. Eu gosto disso, é super legal, porque o convencional todo mundo já sabe. Então, qual é o pensar fora da caixa aqui que você trouxe? Então, aproveite as oportunidades, tragam oportunidades, não se limitar àquilo que já existe. Alguns cases de sucesso recentemente, Sabores do Mundo, aí depois eu vou até perguntar se a gente pode falar sobre, como é que as pessoas entram em contato com a gente, que eu quero usar parte desse conteúdo nas nossas redes, como convidar, se conectar mais com as empresas, usar a comunicação, o digital a nosso favor. Então, hoje, como se resume o nosso bate-papo? O que você falaria para essa galera? Eu anotei algumas palavras, eu acho que parcerias é isso. Aproveite as oportunidades, não se limite ao que existe, tragam as oportunidades, escute mais do que fale. Como você resumiria aí uma mensagem que você possa deixar, seja para a loja, seja para o cliente final? Por favor, fique à vontade. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade aqui mais uma vez. Claro. Primeiro, te agradecer. Para mim foi muito gratificante fazer esse bate-papo com você. Então, não é algo comum para mim estar no podcast Legal. E falar. A gente brincou aqui, né, com as câmeras e os meninos aqui nos bastidores. Então, te agradecer por essa experiência que para mim foi muito rica e com certeza eu aprendi e saio aqui com um diferencial nessa minha mochilinha, que já nem tá tão vazia. Obrigado, né? Sou eu quem agradece você sair tão longe para vir aqui. E eu diria assim, primeiro para o time, de novo, eu vou bater nessa tecla do tragam oportunidades. Tragam oportunidades, então, dessas conexões, desses encontros que vocês têm com pequenas, médias e grandes empresas, tragam oportunidade para que a gente possa estruturar e pensar em algo em relação a parcerias, tá? E é você aí que tem uma empresa, que tem pouco ou muitos colaboradores, também fica aí uma oportunidade para vocês compartilharem com o SAMS a questão de parcerias e entenderem que realmente aqui é uma parceria que funciona. Então, é uma balança onde pesa para os dois lados e esse peso ele é muito positivo. Então, nos procure, a gente terá todo o prazer de criar um pacote de parceria para vocês, algo personalizado, exclusivo, que faça sentido para você, para a tua empresa, para o teu cliente, para o teu negócio. Então, a gente tem aqui um rio de oportunidades. Então, eu costumo brincar, né? Vem experimentar, dar a volta ao mundo através do SAMS Club. E você vai ver que é bem interessante. Então, acho que essa mensagem que eu tenho, tanto para o nosso time, como para os nossos parceiros. Para os nossos parceiros, meu muito obrigado. Então, eu fico muito feliz com cada parceria que a gente conquista aqui. Então, os nossos parceiros, eu não posso deixar de agradecer, sem citar nome, todos eles. E a nossa parceria também com o time que já existe também. Então, fica aí um alerta, galera. Já tem gente surfando nessa onda. Então, para o nosso time, tá, Thiago? Quem ainda não já tá... Já entendi. Já precisa dar um alerta aqui. Vem surfar essa onda junto com a gente e vai ser sucesso, com certeza. Van, sou eu quem agradece. Obrigado por você sair tão longe. Já saí com uma liçãozinha de casa. É muito legal, porque na realidade a gente se diverte, a gente dá risada, a gente joga água aqui nos convidados, faz parte do ritual de ser batizado aqui. Então, muito obrigado de você sair de tão longe. Com certeza a gente sai com uma liçãozinha de casa, então tem muito conteúdo para galera que está assistindo, entender o que é parcerias, entender que parceria funciona em qualquer lugar. Então, você que está assistindo, seja qual canal for, se você estiver assistindo no YouTube, se você estiver assistindo esse conteúdo no nosso LinkedIn, pode chamar a gente no privado. Teremos o prazer de seguir com vocês. Tem o canal da Van que ela vai disponibilizar, tem o meu. Então, aonde você estiver assistindo, é só dar um responder aqui. Vamos entender o seu negócio e vamos fazer uma parceria acontecer. Van, obrigado. Obrigado, Thiago. Bom obrigado retorno para você. Obrigado de aceitar o convite. Obrigado de falar um pouquinho para a gente como funciona o nosso dia a dia. Então, eu acho que tem que existir mais podcast desse, trazer outras pessoas. Eu sempre brinco que aqui é o momento... Vamos engajar essa galera para vir aqui verdade. falar. Assim, aqui é o momento da gente falar de tudo aquilo que está acontecendo de uma forma mais leve. Então, às vezes, chega o material para a gente no e-mail, chega
aquele linguajar mais quadrado que o colaborador não entende. Então chega no modelo corporativo, aqui a gente fala de assunto complexo de uma forma mais leve. Mas traremos mais pessoas aqui para falar do nosso negócio, acho que é bem importante e você comunica muito bem. Então, obrigado. Vamos acelerar isso. Fazer acontecer. Vamos. Gente, obrigado você que assistiu até aqui, deixa um comentário, qual outro tema, qual outra pessoa que nós poderíamos trazer, deixa sugestão. Obrigado de ter acompanhado a gente até aqui. Até a próxima. Valeu!